Oi, 15 de maio, hoje eu vou falar sobre controle emocional. Há 2 dias eu soltei um vídeo que falava sobre expansão da consciência e degraus que a gente tem que subir para atingirmos estados mais elevados de consciência. Mas hoje eu quero entrar mais a fundo nisso. Imagina uma situação. Você é um recrutador, está entrevistando 2 profissionais com a mesma qualificação. Só que um deles demonstra mais autoconfiança que o outro. Qual que você iria contratar? A resposta é meio óbvia, né? Você vai contratar aquele que demonstra mais autoconfiança. Mas por que isso? O autoconfiante é uma pessoa comprometida com seu próprio sucesso. Ele sabe como obter apoio das pessoas. E como é que ele consegue isso? Aprimorando-se como ser humano. O autoconfiante é uma pessoa que você escolheria para se casar, ou para cuidar dos filhos, ou para gerir a sua empresa, ou para coordenar uma reunião, ou até para cuidar do arroz. Então, em momentos onde você se projeta em um determinado cargo, um determinado posto, uma determinada função, você tem que se perguntar: eu confiaria em mim para este cargo, para essa função? Vamos um pouco além. Nos momentos de aflição, nos momentos de desmotivação ou instabilidade emocional, a nossa confiança ela é abalada. Isso prejudica os nossos pensamentos e até a organização da nossa vida. A gente tem dificuldade de tomar decisões, nos sentimos impotentes e até as nossas habilidades são colocadas em xeque. Mas lembra que eu falei também no vídeo, né, sobre expansão da consciência, do segundo estado de consciência, que o pensamento gera uma realidade? Então, se a gente tem uma realidade, a gente não está muito feliz com ela, é hora da gente observar o que pode ser mudado. Nós temos que mudar nossa forma de pensar. O desenvolvimento da confiança é um processo de aprendizagem de experiências que a gente adquiriu ao longo da vida, como habilidades, competências, autoestima, conhecimento, audácia, estilo de pensamento, perspicácia. O desenvolvimento da confiança é um motor para a ação. Vamos imaginar agora um problema. Meu problema é: eu fico 2 horas por dia no trânsito para ir trabalhar. Eu tenho 3 formas de lidar com o problema. O primeiro é mudar o meu mindset, mudar a minha mentalidade, a minha atitude mental com relação àquele problema. O problema ele não vai deixar de existir. A forma como eu vou olhar para ele é que muda. Por exemplo, eu continuo no trânsito 2 horas por dia. Só que em vez de ficar olhando para os carros ou escutando uma música, eu vou colocar um audiobook e vou começar a estudar. Por exemplo, vou estudar inglês ou qualquer outro tema que me faça crescer. Eu ressignifiquei o problema, percebe? Outra coisa que a gente pode fazer, a segunda coisa, é eliminar ou minimizar o problema. Ainda no exemplo do trânsito, eu passo a fazer atividade física no meu percurso, seja de bicicleta, seja correndo. Eu mudei, né? Eu minimizei o problema, né? Agora eu estou usando aquele tempo para fazer outra coisa. Não consigo mais ficar no trânsito, eu vou me mudar, eu vou morar do lado do trabalho. Aí eu eliminei o problema, né? Então, é outra coisa que a gente pode fazer. Mas o terceiro, que eu acho que é o mais legal, é aumentar o nosso controle emocional. É trabalhar a nossa resiliência. E o que é resiliência? É a nossa capacidade de adaptar as mudanças, de lidar com os problemas, de resistir à pressão. Falando em inteligência emocional, inteligência emocional é exatamente a capacidade de lidar com imprevistos, fracassos e perdas, sejam elas materiais ou pessoais, mas usando recursos do seu próprio equilíbrio mental. Quando eu falo de controle de emoção, eu não estou falando aqui de ignorar ou reprimir as emoções, não é isso. Eu estou falando de lidar com elas, processá-las, responder a elas de forma saudável, de forma positiva. Indo um pouco mais além, como que a gente pode trabalhar esse controle emocional? A primeira forma de trabalhar o controle emocional é exercendo o autocontrole. Então, vamos lá. Aconteceu uma situação que me estressou, me deixou muito bravo. Primeira coisa, eu
controlo a minha reação. Eu paro, refocalizo, respiro. Eu posso até trabalhar com técnicas de visualização. Eu me projeto numa praia, num campo, em outro lugar. Mas eu saio daquilo ali e não permito que eu exploda, né? Não permito que a minha reação seja uma reação explosiva, né? Eu tenho que me controlar. Então, autocontrole, primeira coisa. No autocontrole ainda, eu preciso exercer uma coisa muito bacana que chama empatia, que é a habilidade de me colocar no lugar do outro, né? Então, quando eu olho para o outro, mas me colocando no lugar dele, eu também me reposiciono nesse processo. A segunda coisa que eu tenho que fazer é ter uma autopercepção. Isso aí é muito profundo, tá? Porque a gente entra em identificação e modificação de modos improdutivos de lidar com a emoção. A primeira forma é analisar qual é a emoção que eu tenho mais dificuldade de trabalhar e olhar lá na nossa infância, lá no nosso passado, como nossos pais lidavam com essa emoção. Sabe por que isso? Muitos psicólogos dizem que as crianças imitam os pais, imitam inclusive na forma de lidar com as emoções. Ontem, quando eu soltei o vídeo sobre educação versus repressão e que eu falei de controle, de ajudar os nossos filhos no controle de sentimentos, é porque a nossa responsabilidade é muito grande. Nós precisamos controlar as nossas emoções e ajudar os nossos filhos a lidar com as emoções deles, né? Nós somos responsáveis por isso. Então, quem não assistiu, assista, né, o vídeo de ontem, porque eu falo exatamente disso, de como lidar com as emoções básicas. Então, a gente observou nossa família, a gente observou como os nossos pais lidavam ou lidam com as emoções, eles expressavam seus sentimentos ou eles reprimiam as emoções. Tudo isso impacta muito na forma como a gente lida com as emoções. A partir do momento que a gente identificou a forma como os nossos pais nos ajudaram, né, nesse processo, nós vamos trabalhar distorções cognitivas. O que é isso? É basicamente mudar a nossa forma de enxergar situações, mudar a nossa forma de ver. Porque a gente tem uma tendência a ver tudo meio cinza, a ver tudo de forma ruim, tudo de forma negativa. Então nós precisamos mudar essa forma de enxergar. Outra coisa é pensar quais as ideias negativas passam pela nossa cabeça. A gente é muito tomado de ideias negativas, inclusive ideias que nos jogam para baixo, né, naquele momento. Então, tudo isso faz parte da autopercepção. Então, a primeira coisa, voltando, autocontrole. Segunda, autopercepção. Terceira, progresso. Eu tenho que ter um comprometimento com o progresso contínuo das minhas emoções. Eu preciso aprender a valorizar cada conquista minha. E como que eu posso fazer isso? Como que eu posso observar? Há 3 anos eu tenho um caderninho das minhas emoções. Eu nem sabia para que eu ia usar isso, né? Mas hoje eu percebo que ele me foi muito útil. Foi um curso que eu fiz e nesse curso era obrigatório fazer o caderninho das emoções e eu comecei a fazer e faço até hoje. Basicamente, eu escrevo um fato, né, que me gerou uma emoção e eu escrevo a minha reação àquele fato. Quando eu escrevo a minha reação, eu estou aprendendo a olhar quais são as emoções desagradáveis que eu tenho, né? Porque a minha reação mostra muito a forma como eu lido com aqueles fatos. No segundo estágio do caderninho, você vai colocar não a sua reação, mas qual sentimento envolvido. Qual o sentimento que tem por trás da minha reação. Quando você começa a observar sentimentos, você observa quais pensamentos você teve no momento daquele fato e você distingue as suas emoções. No meu vídeo sobre otimismo, eu acho que todo mundo devia ver também,
Porque o otimismo, gente, ele ajuda as pessoas a lidarem melhor com o estresse. Então, você ter uma visão positiva das situações ajuda muito no controle emocional. Outra coisa é a gente começar a observar crenças negativas que a gente tem sobre a vida e sobre nós. Crenças como eu não consigo ser perfeito o tempo todo, ou eu preciso ser perfeito o tempo todo, ou eu nunca vou ficar rico, ou sucesso não é pra mim, ou eu não sou capaz, ou eu não sou bonito. Né? São crenças negativas, são suposições irracionais que foram nos dando ao longo da vida e que a gente foi aceitando. A gente tem que romper com isso. Lembra que também, lá no vídeo sobre expansão da consciência, eu falo que a gente tem que romper com alguns padrões, questionar essas regras. Também está tudo conectado. A gente tem também que fazer socialização. É conviver com pessoas diferentes da gente, que pensam diferente, mesmo que a gente não goste muito, mas isso faz a gente crescer, a gente aprende a lidar melhor com os sentimentos, com as emoções. E por fim, a última coisa é aprender técnicas de regulação. O que é isso? Aprender a lidar com as incertezas da vida, porque eu não tenho controle sobre tudo que acontece. Outra coisa é técnicas de relaxamento. Eu ainda vou soltar um vídeo sobre yoga que eu acho que poderá nos ajudar com relação a essas técnicas. Meditação, eu já falei sobre isso também num videozinho. Frases positivas, a gente ter uma frase que a gente carrega conosco ao longo da vida e que elas nos põem pra frente. Eu tenho uma, é Carpe Diem, aproveite o dia. Eu tô sempre com essa frase, eu tenho até um quadro na minha casa que fala Carpe Diem. E uma coisa que eu adorei saber: autotoque, se abraçar, se tocar, pôr a mão no coração. Isso também libera ocitocina. Não é só a gratidão que libera esse hormônio. O autotoque também libera. Então, olha, vamos nos abraçar para a gente ter o hormônio da felicidade. Olha que delícia! Então, essa é uma técnica de regulação. E por fim, a terapia. A terapia também ajuda muito nesse processo de autoconhecimento e conhecer, lidar melhor com as emoções e com os sentimentos. Então, dica para vocês: se tocar, se abraçar, caderninho das emoções e expressar os sentimentos, colocar para fora tudo que você sente, tudo que você pensa. Se em algum momento isso te prejudicar, você olhe de forma positiva, você aprendeu com isso, tá? Mas externe seus sentimentos, fale deles e aprenda com isso, A melhor forma que tem da gente crescer é a gente se abrindo, tirando nossas máscaras. Então, boa sorte para nós e todo mundo aí com controle emocional, para termos estados elevados de consciência. Tchau, até amanhã.